Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos analisar os resultados da Alibaba relativos ao trimestre terminado a 31 de dezembro de 2021 e vamos perceber se estes novos resultados divulgados no decorrer desta semana alteram ou não de uma forma significativa os fundamentos da ação. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para conhecer então estes resultados. Não percam! Já estamos então aqui na minha tela para conhecer os resultados da Alibaba relativos ao trimestre terminado a 31 de dezembro de 2021 e para analisar estes resultados eu vou partilhar convosco a apresentação aos investidores que a Alibaba preparou e que é aquilo que neste momento estamos a ver na tela e de facto, antes de entrarmos nos números propriamente ditos, gostaria apenas de sublinhar aquilo que foi a evolução do número de users das plataformas da Alibaba. Neste tipo de empresas ligadas ao segmento do e-commerce, a evolução do número de users é muito importante, porque de facto demonstra a base de utilizadores que estão a utilizar as plataformas e, portanto, isso obviamente pode ser um elemento potencializador do crescimento da receita. E aqui, de facto, em termos de crescimento de users, a Alibaba apresentou um crescimento relevante nos dois grandes segmentos de negócio que a mesma apresenta. No caso do segmento internacional, houve aqui um crescimento muito significativo. Face ao mesmo período do ano anterior, houve aqui um incremento de cerca de 37% no número de users, o que é muito relevante. E no caso da China, apesar da Alibaba já ser muito dominadora no mercado chinês, a verdade é que ainda assim houve um crescimento de cerca de 15% do número de users. Partindo então para os resultados propriamente ditos, aqui temos um resumo daquilo que foi a evolução da receita e também de outras métricas operacionais muito importantes durante este trimestre e também no acumulado dos 9 meses. A Alibaba fecha contas anuais a março de 2022, portanto neste momento já decorreram 9 meses do ano contabilístico, faltam mais 3 meses, falta mais um trimestre, mas em termos de trimestre, em termos de crescimento, houve aqui notícias não muito boas. Isto porquê? Porque face ao mesmo trimestre do ano anterior, o crescimento total da receita situou-se apenas em cerca de 10%, que é o menor crescimento da Alibaba desde que se encontra cotada na Bolsa de Nova Iorque. E, por exemplo, face ao crescimento do trimestre anterior, que tinha sido 16%, houve aqui de facto um abrandamento e, portanto, isto não são obviamente notícias positivas. A empresa justifica este abrandamento essencialmente devido a dois fatores. Um primeiro fator que tem a ver com algum abrandamento no próprio mercado chinês, e isso de facto explica aqui boa parte de uma menor performance em termos da receita, mas para além disso também existe uma competição crescente por parte de outras plataformas, sendo que a Alibaba também aponta esse motivo como uma das principais causas para uma redução do nível de crescimento da receita. Em termos dos earnings per share, houve aqui, face àquilo que eram as estimativas, um valor ligeiramente acima. Em termos de valor em dólares, houve aqui uns earnings per share de cerca de 2,65 dólares por ação, isto para o trimestre terminado a 31 de dezembro de 2021. Se formos para o valor acumulado dos 9 meses, temos aqui informação em moeda chinesa, que em termos de dólares é um valor de cerca de 7 dólares por ação de earnings per share, comparativamente com um valor ali na casa dos 100 dólares atualmente em termos de cotação, o que acaba por dar aqui de facto um pair bastante simpático e bastante abaixo da média do mercado atual, sem dúvida, mas de facto houve aqui, se compararmos com aquilo que foi os earnings de trimestres anteriores, nomeadamente do mesmo trimestre anterior, houve aqui um abrandamento, no caso de 23% este trimestre, e se formos aos 9 meses, em termos acumulados, há aqui um decréscimo de cerca de 18% dos earnings per share. A empresa justifica esta redução devido ao facto de ter feito fortes investimentos, agora durante o ano de 2021, no sentido das suas plataformas de e-commerce terem uma maior penetração em áreas com menor densidade populacional no mercado chinês, por um lado, e depois também tem havido aqui uma forte aposta da Alibaba e das plataformas da Alibaba serem mais diferenciadoras e responderem mais rapidamente àquilo que são os pedidos dos clientes, nomeadamente no tempo de entrega das mercadorias. Portanto, a Alibaba justifica boa parte da queda dos seus resultados, dos seus earnings per share, devido a estes fortes investimentos realizados em 2021. Dar nota também, ainda neste ponto, que apesar de tudo, a redução percentual dos earnings per share este trimestre
acabou por ser já bem mais reduzida do que aquilo que tinha sido no trimestre anterior. No trimestre anterior, para terem noção, os earnings per share reduziram-se em 38%, e dar nota também que em termos de receita, neste momento, há aqui um crescimento, considerando os 9 meses na sua totalidade, de 22%, face ao mesmo período do ano anterior, e está aqui de alguma forma em linha com o guidance que a empresa tinha apresentado no último trimestre, em termos de crescimento de receita para o ano todo, num intervalo que se situava entre os 20% e os 23%. Portanto, para já, a empresa está dentro desse intervalo de crescimento. Depois, falando aqui de outras métricas também importantes, nomeadamente o cash flow operacional e também o free cash flow, que no fundo é o cash que fica disponível para o acionista, já descontando os investimentos que a empresa faz. E aqui de facto também se verifica uma queda em termos do cash flow operacional e também do free cash flow, ou seja, se olharmos aqui para os valores trimestrais, temos aqui um decréscimo de 22% no cash flow operacional e também de 26% no free cash flow, que é aqui de facto bastante significativo, mas de facto comparado com o decréscimo, considerando os 9 meses de 2021, face ao mesmo período de 2020, verificamos que apesar de tudo, estes decréscimos percentuais já são menores, ou seja, temos aqui um decréscimo de 28% e de 34% em termos acumulados, ou seja, aqui de alguma forma, neste trimestre, poderá eventualmente já ter havido um certo abrandamento dos investimentos efetuados para a Alibaba, que a Alibaba tinha anunciado recentemente, e pode já haver aqui algum efeito de decréscimo desses mesmos investimentos. Aqui verificamos também que o CAPEX, que são as despesas de investimento da empresa, tiveram aqui um acréscimo de 24% e, portanto, obviamente, contribuíram de uma forma muito relevante para o agravamento do free cash flow. Se olharmos aqui para o free cash flow e comparando com aquilo que é o market cap atual da empresa, situado em cerca de 300 mil milhões de dólares, este valor do free cash flow que temos aqui para os 9 meses de 2021 em dólares é um valor de cerca de 17 mil milhões de dólares, o que de facto, se extrapolarmos para 12 meses, temos aqui um valor do market cap sobre o free cash flow muito próximo das 10 vezes, o que é um valor bastante reduzido também. Portanto, a empresa, em termos de fundamentos, parece estar neste momento de facto barata. Para além disso, a empresa tem uma situação de cash bastante boa. Porquê? Porque neste momento tem um valor de cash superior à dívida que tem e, portanto, tem aqui um valor, um net cash, uma dívida líquida positiva, muito próxima dos 60 mil milhões de dólares, o comparando com o market cap da empresa, é um valor também muito significativo e de facto garante que a empresa tem aqui uma grande capacidade de investimento, caso assim o entenda. Depois também será interessante verificar a performance em termos operacionais dos vários segmentos de atividade da Alibaba. Aqui de facto temos o grande segmento da empresa, que é a parte de e-commerce da China, que podemos dividir aqui em duas grandes áreas. Uma primeira área do e-commerce, que se encontra aqui no Customer Management, e depois também, além da parte do e-commerce, a Alibaba tem outros negócios, nomeadamente o Sunart, que é uma cadeia de hipermercados, e também aqui outras cadeias, o Tmall Supermarket, aqui também uma cadeia de supermercados. Portanto, a Alibaba também está aqui envolvida nesta área do retalho, que se encontra aqui refletida nesta segunda linha e que também tem aqui um contributo muito grande para as vendas da empresa. E aqui podemos ver, isto são valores na moeda chinesa, e aqui podemos ver neste segmento que houve um crescimento trimestre versus trimestre de 7%, e em termos de EBITDA houve aqui uma redução de cerca de 20%. E aqui podemos ver aquilo que tem sido a evolução da margem EBITDA ao longo dos últimos trimestres. Este trimestre de 2021 houve aqui algum aumento face ao anterior trimestre, portanto acabou por ser aqui um trimestre melhor do que o anterior em termos de margem EBITDA, mas será importante acompanhar aquilo que irá acontecer a esta margem nos próximos trimestres para perceber se de facto estes investimentos estão finalizados e a empresa irá caminhar no sentido de uma maior rentabilidade, já considerando também os novos investimentos que fez na sua cadeia de valor. Queria sublinhar aqui um ponto que me parece um bocadinho preocupante e que eu acho que devemos acompanhar em trimestres futuros, que tem a ver com aquilo que foi o comportamento das vendas ao nível do segmento e-commerce, que teve uma queda de 1%. Eu acho que será muito importante acompanhar esta evolução em trimestres futuros. É verdade que este trimestre de 2020 foi muito forte,
em termos de vendas, mas acho que devemos acompanhar esta situação ao longo de próximos trimestres para ver se foi meramente uma situação pontual ou se eventualmente este abrandamento e até um eventual decréscimo está para ficar. Eu acho que não é muito provável, tendo em conta o crescimento da base em termos consumidores. No entanto, é um ponto que devemos estar atentos em próximos trimestres. Depois, saltando aqui para o segmento internacional, este segmento em termos de EBITDA tem aqui um EBITDA negativo, sendo que aqui a margem do EBITDA também piorou face ao mesmo trimestre do ano anterior. E em termos de vendas, tivemos aqui um crescimento global de cerca de 18%, ou seja, melhor do que o segmento na China. No entanto, esta parte do e-commerce internacional, como podemos ver em termos de EBITDA, é deficitária. Depois temos aqui também um outro segmento, que é a parte do Ele.me e outro tipo de plataformas. O Ele.me é muito semelhante ao Uber Eats, é uma plataforma de entrega de comidas, também é uma área deficitária na empresa, mas apesar de tudo, em termos de margem EBITDA, houve aqui uma melhoria. É verdade que continua a ser uma margem muito negativa, mas a receita cresceu e a margem EBITDA de alguma forma teve aqui um comportamento mais positivo, ou seja, pode ser uma eventual notícia positiva se continuar a haver crescimentos muito significativos nesta área de negócio. Depois temos aqui também um segmento mais reduzido na parte logística da Alibaba, que é uma área que está muito próxima do break-even, como podemos ver, com um crescimento de receita de 15%. E depois temos aqui um outro segmento com muito potencial, que é o segmento da cloud, que as notícias dos últimos trimestres não são muito positivas, porque tem havido aqui algum decréscimo no crescimento deste segmento. Por exemplo, no último trimestre o crescimento de vendas foi 33% e este trimestre foi apenas de 20%. Aqui a empresa explica isto pelo facto do seu principal cliente na área de cloud ter aqui restringido e ter parado os serviços com a Alibaba no que diz respeito ao segmento internacional do seu negócio e, portanto, isto parece ser aqui o principal motivo de decréscimo do crescimento na área de cloud. E a empresa, além disso, diz que de alguma forma está a diversificar a sua base de clientes. Portanto, tendo em conta que um dos pontos também é referido no relatório é o grande potencial deste segmento no mercado chinês, portanto será uma situação a acompanhar se este decréscimo de alguma forma se mantém ou se é meramente pontual devido à perda importante deste cliente. Também é uma situação a acompanhar. Depois temos aqui outros segmentos mais reduzidos, como a parte do mídia digital e também de outras iniciativas que também são áreas deficitárias na Alibaba. Genericamente, dando a minha opinião, eu acho que os resultados acabam por ser um bocadinho mistos. É verdade que em termos de earnings houve aqui alguma melhoria face ao trimestre anterior, mas em termos de receita, de facto as coisas não estão bem. A Alibaba teve aqui um decréscimo do seu crescimento, nomeadamente na parte do e-commerce chinês, que é de facto um dos temas a acompanhar em futuros trimestres. Para além disso, eu acho que é importante verificarmos qual será a evolução da rentabilidade da empresa em trimestres futuros. Vamos ver se já no próximo trimestre temos aqui uma recuperação na sequência de um reduzido dos investimentos em áreas de menor penetração e também daquilo que é o segmento de logística da Alibaba. Se tem aqui uma redução e, portanto, a rentabilidade da empresa volta aqui a níveis mais condizentes com os que foram, por exemplo, em 2020. Eu acho que é aqui um ponto a acompanhar e será um ponto muito importante. E para além disso, eu acho que também aqui no segmento de cloud temos que perceber com mais trimestres se estas reduções do crescimento foi apenas uma situação pontual devido à perda de um cliente ou se de facto pode haver aqui causas mais estruturais e de alguma forma o segmento de cloud da Alibaba possa estar a perder alguma competitividade. Eu acho que neste momento este relatório acaba por ser um bocadinho misto e traz algumas incertezas que eu acho que têm de ser acompanhadas em trimestres futuros. Eu acho que uma boa notícia que traz este relatório é o crescimento da base de utilizadores, que pode indicar que de alguma forma possa haver aqui um acelerado do crescimento da receita em trimestres futuros, mas teremos que aguardar por mais resultados para termos uma noção se a empresa estará ou não a ser afetada de uma forma mais significativa pelas questões regulatórias da China. Ainda assim, o que eu diria é que neste momento os fundamentais da empresa estão muito baixos, estão muito baratos. Há de facto, apesar de tudo, um grande potencial nestes segmentos da empresa e, portanto, eu diria que em termos de risco-retorno pode compensar entrar na ação. No entanto,
Eu acho que é muito importante acompanharmos os resultados dos próximos trimestres para termos uma noção mais clara do que pode acontecer em termos de resultados. Por hoje é tudo. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!